Deus, Shabbat Shalom. Hoje nós temos duas parashot. Seria Pekudei e Vaia Rei, ou seja, enumeração e ajuntor. É a 22ª porção semanal, 5.783. Eu não vou falar de onde vai uma ou outra, que é muita coisa, amém? Mas nós vamos falar a respeito da porção do Berit Hadashah da Parashá Pekudei, tá bom? E hoje também é um Shabat HaKodesh. O que significa isso? É um Shabat antes da mudança do mês, tá bom? Teremos aí a lua nova em breve, nessa semana que entra. Nesta porção que nós vamos comentar, está em Marcos 9. Vai de Marcos 9, 1 a 50. E Marcos 9, 1 diz assim: disse-lhe mais, em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que de modo nenhum provarão a morte até que vejam o reino de Deus já chegado com poder. Não é vai chegar, já chegado com poder. Quem está falando isso? Yeshua, o Filho de Deus. E, na verdade, muitos dizem que o reino de Deus, ou também o chamado reino dos céus, tem gente que pensa que um é uma coisa e o outro é outro. Não é. Tanto faz você chamar reino de Deus como reino dos céus. E quando a gente fala reino dos céus, não significa que o reino está lá no céu, significa que o reino vem do céu. Amém? Não está lá. Tá bom? E geralmente nós achamos que o reino vai vir, mas a palavra de Deus, por meio de Yeshua, afirma que o reino de Deus já está aqui. A primeira coisa que Yeshua começa a dizer em Cafarnaum, onde foi morar logo depois da morte de João Batista, que é a morte de João Batista, né? Foi sobre a chegada do reino de Deus. Veja em Mateus 4,17. Desde então começou Yeshua a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a gente precisa compreender isso melhor. Como também está escrito lá em Marcos 1, de 14 e 15. Ora, depois que João foi entregue, veio Yeshua para a Galiléia, pregando a boa nova. Boa nova é evangelho, né, gente? Boa nova de Deus. E dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede na boa nova. E muitas das vezes nós nem cremos que o reino de Deus já está aqui. Nós geralmente imaginamos o reino de Deus chegando num futuro próximo. Mas só que o que Yeshua afirma é que quando ele veio a primeira vez, ele já trouxe o reino dos céus. Isso é tremendo, né? E Yeshua está falando que o tempo está cumprido. O tempo não vai se cumprir, ele está cumprido. Você sabe que tempo é este que Yeshua está falando que se cumpriu? Hein? Ali em Marcos? Hein? Você sabe? É o tempo que Deus estabeleceu, e esse tempo Deus nos revelou através do profeta Daniel. Vamos lá em Daniel 9, versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, Mashiach, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Desde a saída da ordem para edificar Jerusalém até o Mashiach, haverá 7 semanas de anos, que são, na verdade,
70 anos, mais 62 semanas de anos, que são, na verdade, 483 anos. São estes tempos que foram cumpridos quando Yeshua chegou na terra. Amém? E este tempo é chamado de plenitude dos tempos. Veja Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, quando Yeshua nasceu na terra, se cumpriu aquele tempo da profecia de Daniel. E esse tempo da profecia de Daniel é chamado na Bíblia de plenitude dos tempos. E interessante que a gente vê que a sociedade comum pensa que o homem está na sua plenitude, não é verdade? Mas espiritualmente não está não, meu irmão. Espiritualmente a plenitude da humanidade foi quando Yeshua nasceu de mulher debaixo da lei. Porém, o reino está na terra, porém é necessário para que alguém perceba a existência desse reino na terra e passe a viver nele, é necessário uma coisa chamada nascer do alto, ou seja, uma conversão factual, ou seja, mudança de natureza, ou seja, se tornar nova criatura. Tem vários termos. Veja em Mateus 18, de 2 a 3. Yeshua, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerte como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Se não houver uma conversão, se não houver uma mudança de natureza, se não houver o nascimento da vontade de Deus, eu não tenho como perceber ou viver no reino de Deus. Eu posso ir à igreja a vida inteira, mas eu não vou perceber o reino dos céus. Porque não houve mudança. E quando Yeshua fala se tornar como criança, tem muita gente que pensa que eu tenho que ficar como uma criança. Mas não é isso que ele quer dizer. Não é como uma criança carnal, mas é como uma criança espiritual, que nasceu do alto da vontade do Pai e espiritualmente agora é uma criança. E aí você tem a percepção do reino dos céus. A conversão é uma experiência pessoal. O nascer do alto é pessoal. O nascer da vontade de Deus é pessoal, não é grupo, não é coletivo. Não depende de religião, depende da vontade de Deus. E a forma de nós nascermos do alto é aceitar Yeshua HaMashiach, porque ele diz que aquele que o aceitou, ele lhe deu poder de se tornar filho de Deus. Então essa conversão é uma experiência pessoal. Ainda que você chegue e testemunhe para alguém, esse ato de nascer do alto é pessoal. Você não pode passar essa experiência para ninguém. Você pode até falar, a pessoa pode até ouvir, mas ela não vai entender. Não é isso que aconteceu com Nicodemos, hein? Vamos lembrar de Nicodemos, um homem religioso, um homem conhecedor da Torá. Ele era fariseu e ele era bem considerado entre eles. Um homem religioso, né? Ele era, a Bíblia fala que ele era principais entre os judeus. Ele era príncipe entre os judeus. Ele devia ser muito bem considerado, ele devia ensinar a Torá, ele devia conhecer a Torá, a palavra de Deus, com muita precisão, humanamente falando. Então, reconhecia Yeshua como mestre. Ele olhou para Yeshua e disse: esse moço é diferente. Uma coisa interessante, né?
Ele, conhecedor da Torá, ele olhou para Yeshua, teve vergonha de Yeshua, mas ele viu algo diferente naquele moço. E ele afirmava que ele vinha de Deus. Então algo mexeu no coração de Nicodemos, algo, Yeshua andando, eu não sei, Yeshua operando maravilhas, porque Yeshua operou maravilha, curou cego, expulsou demônios, né? Levantou morto. Então, eu não sei se ele viu, mas ele ouviu aquilo e ele falou, esse moço só pode vir de Deus. Olha lá, João 3, de 1 a 2. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Yeshua de noite. Quando eu faço as coisas à noite é porque eu estou escondendo. Imagina ele falando para os fariseus, eu vou ver Yeshua. Eles iam prender ele, bater nele. Este foi ver com Yeshua de noite e disse-lhe, Rabi. Gente, a gente precisa entender as coisas. Esse homem chamou um rapaz de 30 anos, que ele não sabia quem era de fato, não pertencia aos fariseus, não pertencia aos saduceus, que são os grupos principais, era um homem do povo, era um homem que você olhava e não daria nada por ele. Nicodemos, olha o título, principais entre os judeus. Ele era um dos príncipes. E chega para Yeshua, ainda que de noite, e chama ele de Rabi. O que é Rabi? O que ele viu em Yeshua? Você entende a posição dele, gente? Ele tem posição de mestre, ele é príncipe, ele é aquele que fala e todo mundo escuta. Ele sai de noite, vai atrás daquele rapaz que tinha uns 30 anos, que não pertencia àquele grupo, que não pertencia ao grupo rival. Na realidade, ninguém sabia quem era Yeshua. Que rapaz é esse? E ele chama ele de Rabi. Isso, a primeira vez que eu li, me impressionou muito. Falei, meu Deus, um príncipe muito bem considerado, ele já devia ser de idade avançada, olha para Yeshua e chama ele de mestre. Sabemos que é mestre. Olha o que ele fala. Está vendo? Vindo de Deus. Ele reconheceu. Pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ele já deu um passo bom, né? Em direção à sua salvação. Porque ele reconhece algo de diferente naquele rapaz. E não é algo ruim, é algo bom para ele, porque ele conhece a Torá e ele sabe que o homem por si só não pode fazer nada daquilo que aquele homem está fazendo. Porque aquele homem está fazendo coisa que só Deus pode fazer. Então, ele chama ele de Rabi, chama de mestre, e diz que sabemos que tu é vindo de Deus. Que coisa, afirmação forte, não é, meu irmão? Eu sei que você veio de Deus. Eu pude imaginar o sentimento do coração deste homem. Um coração com certeza, um coração dividido, porque eu vou de noite escondido, mas eu quero encontrar com esse rapaz porque eu tenho certeza que ele veio de Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu sou um príncipe em Israel. Eu sou um dos principais. Como é que eu vou conversar com esse rapaz que eu não sei nem de onde ele veio? Você sabe aquele conflito? Ele deve ter tido. Mas olha o que Yeshua lhe responde. Em vez de Yeshua falar, legal, você me reconheceu, nada disso. João 3,3, respondeu-lhe Yeshua, em verdade te digo que se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Yeshua estava acabando de ser elogiado, reconhecido por aquele homem.
Se Yeshua fosse um homem natural, ia dizer, muito obrigado, não é? Eu sou o mesmo. Eu deveria estar ali como príncipe, como vocês, não é? Não é assim que a gente faz? Ia ficar com o ego, ainda que ele tenha feito as escondidas, mas massageou o ego aí, não massageou não? Mas Yeshua, filho de Deus, conhece o homem, joga logo um balde de água fria nele. Parece que não tem nada a ver, né? Mas Yeshua está olhando é o coração do homem, não o que ele está falando. E ele fala, olha, se você não nascer do alto, de maneira nenhuma, você pode ser príncipe entre os judeus, você pode ser o principal dos fariseus, você pode ser o que você for diante do homem, mas para você ver o reino que eu estou trazendo, você tem que nascer do alto. Aquele homem nunca tinha escutado aquilo. Quem falou isso? Ninguém na terra. Ninguém, nenhum profeta falou isso, gente. Se você ler a Bíblia inteira, você não vai ver nenhum profeta falando isso. É necessário nascer do alto. Rafael, na minha Bíblia está nascer de novo. Não é uma tradução muito feliz. É nascer do alto, eu vou te mostrar por quê. Nicodemos não entendeu. Por que não entendeu? Porque isso, nascer, é uma experiência pessoal. Ainda que eu fale para você, se você não a tiver, você não vai entender. Mas o dia que você tiver, você vai entender. Deu para entender? É muita coisa para entender, né? Nicodemos não entendeu o que Yeshua estava lhe ensinando, pois ele era um homem religioso e, obviamente, carnal, porque salvação não está ligada à religião humana, meu irmão. Salvação, nascer do alto, está ligado à vontade de Deus, e a vontade de Deus não é a vontade do homem. Veja lá em João 3,4, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Ele já era. É isso que eu chamo a atenção, gente. Um homem velho, já estabelecido na sociedade, devia ser bem de vida. Olha para um rapaz de 30 anos. Entende, gente? Um rapaz de 30 anos, e não é nem do círculo dele, não é nem do círculo, vamos dizer, confiável dele, não é nem um daqueles que estudava a Torá com ele, ou ele ensinava a Torá, não sei. Ele nunca viu Yeshua ali dentro fazendo serviço religioso, não participava do círculo dele, e ele chama ele de mestre. Meu irmão, a gente precisa entender a Bíblia. É significativo isso. Isso demonstra, no mínimo, um coração curioso para entender quem era aquele moço. Isso demonstra, talvez, um coração temente a Deus, ainda que dentro do partido dos fariseus. Yeshua lhe respondeu. Ele não entendeu, né? Porque ele falou assim, porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Né? Não pode. Eu posso, depois de velho, entrar no ventre da minha mãe? Não posso. Olha só, Yeshua está falando de coisa que ele não tem capacidade de compreender, porque ele é carnal, e Yeshua está falando de natureza espiritual. E se eu sou carnal, nada discerno. 1 Coríntios, não é verdade? Aquele que é espiritual discerne todas as coisas. O carnal nada discerne. Yeshua está discernindo ele. Yeshua é espiritual, ele está discernindo ele. Yeshua não nasceu na terra da vontade do homem, da vontade do varão, da vontade da carne. Nasceu da vontade de Deus. Então ele é nova criatura, ele é um novo Adão, ele é espiritual e ele consegue discernir todas as coisas. Entendeu?
Yeshua, vendo a resposta dele, respondeu em João 3, 5, 6. Yeshua respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água, aí piorou, né? Nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Gente, isso é muito sério. Yeshua está dizendo, não pode entrar no reino de Deus. Na verdade, o que ele está dizendo aqui é a mesma coisa que ele falou antes, nascer da vontade do Pai, do alto. Se não nascer e não se tornar como uma criança, não pode ver o reino de Deus. Não pode. Não tem como. Por isso tem muita gente dentro da igreja que não tem a sensibilidade no espírito da existência do reino de Deus em nós. Não tem como, gente. Olha o que Yeshua está falando. Alguém, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Isso é sério, gente. Se eu não nascer da água e do Espírito, em hipótese nenhuma, eu entrarei no reino de Deus. A igreja está cheia, mas muitos não nasceram da água e do Espírito, e eles não entrarão no reino de Deus. Deu para entender, gente? É grave isso. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E Yeshua está dizendo o seguinte: se eu nasci da carne, da minha mãe, da vontade do meu pai e da minha mãe, eu sou carne. Eu sou um ser carnal. Eu não tenho capacidade de compreender as coisas além da minha carne. Por isso ele está falando, aquele que é nascido do Espírito, é o quê? É Espírito. São naturezas diferentes. E se eu sou apenas carnal, jamais eu entenderei as coisas espirituais. Agora, se eu nasci do alto e me tornei espiritual, eu compreendo as coisas espirituais e compreendo também as coisas carnais, porque primeiro eu fui carnal para depois eu ser espiritual. É isso que ele quer dizer. São naturezas distintas. Não são nem parecidas. Por isso que ele fala que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É óbvio que Nicodemos não entendeu. É óbvio que tem muita gente que não entende. E aquele que não entende é porque é aquele que ainda não nasceu no Espírito. Não tem como entender. Entende, gente? Não tem. Se eu nasci na carne, eu só entendo coisas carnais. Se eu não nasci no Espírito, você não tem condição de entrar no reino de Deus. Yeshua está ensinando que é necessário nascer da água, que na verdade faz alusão à palavra, que na verdade é o próprio Yeshua. Deu para entender? O que ele está explicando é o que está escrito em João 1, de 10 a 12. Olha só, estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, aquele que crê em Yeshua, crê no nome dele, e Yeshua dá poder. Ele nos gera, por isso que é nascido da água, que faz alusão à palavra. E a Bíblia fala que a palavra é quem? Yeshua. Então eu preciso ser nascido dele.
eu preciso primeiro crer nele, eu preciso aceitá-lo, recebê-lo, para que ele me gere um filho de Deus, uma nova criatura, um homem espiritual. E quando ele me gera, se cumpre em mim a palavra que ele falou: se não tornardes como uma criança, não podereis entrar no reino dos céus. Porque aí ele está me gerando uma nova criatura, e primeiro eu sou criança, e depois eu vou crescendo, até no espírito é assim. Mas se eu não passar por esse processo, não tem como nem perceber, nem entrar, nem entender o reino dos céus. Não adianta. Não adianta fazer teologia, não adianta ter título de pastor, não adianta ter título de rabino, não adianta nada disso, se você não nascer do alto, da água e do Espírito. Então, temos que, em Yeshua, receber o Ruach. Olha que coisa tremenda. Gente, lembra de Gênesis? Deus pegou o pó da terra, soprou em suas narinas, e o homem se fez alma vivente. Como nós estamos sendo gerados novas criaturas, a gente precisa ter o sopro. Deu para entender? Então, a conversão não é a mudança de uma religião. A conversão não é eu mudar de pensamento por minha vontade própria. A conversão não é eu achar legal a religião tal, ou judaísmo, ou cristianismo. Não é isso. Não é. É, na verdade, nascer verdadeiramente da vontade do Pai, por meio de sua palavra. Yeshua. Aí, ó. Por isso Yeshua fala nascer do alto, no Espírito, para que haja em nós uma mudança profunda, mas não é de pensamento, não é de filosofia, não é de religião, é mudança de natureza, de carnal para espiritual. Tem nada a ver com, eu acho que isso está certo, eu acho que isso está errado. Tem nada a ver com isso. Eu acho que a filosofia tal é boa, a filosofia tal é ruim. Tem nada com isso. Eu acho que o cristianismo é legal e que o judaísmo não é legal. Tem nada com isso. Eu acho que o judaísmo é legal, o cristianismo não é legal. Tem nada com isso, meu irmão. Tem nada a ver com isso. Tem a ver com mudança de natureza. Não basta tu mudar a sua forma de pensar. Você tem que passar por esse processo de nascer do alto, pela palavra de Deus, para que Ele, com seu poder, te transforme em outra natureza. Com essa nova natureza é que você começa a ter a percepção do reino de Deus. É com essa natureza que você poderá ser participante do reino de Deus. Para que possamos ter um verdadeiro relacionamento com Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Fazer parte de uma congregação local é muito importante. Não é ruim, não. É bom. É até de Deus. Mas isso tem que ser resultado de nossa experiência de conversão, do nascer do alto, de ser uma nova criatura. Tem muita gente que vai na igreja como se vai num clube. Para que eu tenha relacionamento com pessoas, para que eu, quando a gente é jovem, para conhecer jovem, porque os jovens aí, um traem o outro, então eu vou na igreja, porque na igreja não trai. Eu vi muita gente fazendo isso.
Só que isso não adianta. O que vai adiantar é Deus mudar a nossa natureza. Porque essa natureza nossa é pecaminosa. Tudo que fazemos por essa natureza é imundo. Então, Deus precisa nos gerar novamente. Mas nos gerar uma nova criatura. Por isso que Yeshua é chamado novo Adão. Por isso que tem, por exemplo, alguns judeus que dizem que Yeshua não é o Mashiach, porque Yeshua não teve relação sexual lá com Miriam, José e Miriam. Então, se você fala isso, escuta bem, meu irmão judeu. Eu vou dizer a você, você não pode crer em Gênesis, porque Adão não surgiu por relação sexual. Adão foi criado pela vontade de Deus. Se Yeshua é o novo Adão, ele não pode vir da vontade da carne. Ele tem que vir da vontade do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Estar incorporado a uma congregação local não significa necessariamente que somos filhos de Deus, viu, meu irmão? Tem muita gente pensando, eu pertenço à igreja do pastor fulano de tal. Pensa que é filho de Deus. Isso não significa que tu seja filho de Deus. Filho de crente não é naturalmente um crentinho, é? Não é, meu irmão. Quem dera fosse, né? A gente aceitasse Yeshua, a esposa também, éramos gerados novas criaturas e começávamos a gerar só nova criatura. Mas não é verdade, porque nós só conseguimos gerar filhos pela carne, na vontade da carne, gente. E quando a gente nasce da carne, é carne. Continua sendo carne. Seja filho de crente, seja filho de descrente. Nasceu da vontade da carne, é carne. Agora, quando nasce da vontade do Espírito, aí é Espírito. Natureza diferente. É preciso uma experiência pessoal de conversão, de nascer do alto da vontade de Deus, de mudança de natureza. É preciso isso. Essa é uma triste realidade. Há muitas pessoas que nasceram na igreja na carne, mas nunca nasceram do alto, segundo a vontade de Deus. Está cheio de gente assim, tem ou não tem? Um monte de filho de pastor, de filho de crente. Eu criei meu filho na igreja, mas ele nunca foi gerado nova criatura. E ele não vai compreender se esse processo não foi executado na vida dele. E quando esse processo não é executado em nossas vidas, está muito claro, é porque nós de fato, não recebemos Yeshua. Eu posso até falar que recebi, eu posso até falar que ele é bacana, eu posso até dizer que ele é um bom moço, mas se eu não o receber, eu não recebo dele o poder de me tornar filho de Deus. Eu não vou nascer da água e do Espírito. Água é Yeshua, Espírito vem de quem? De Deus, o Espírito é de Deus. Então, Yeshua e o Pai. Gente, eu vou falar uma coisa aqui, não sei se vocês entendem isso. Nós somos reflexo de Deus. A porta de entrada no mundo carnal é a mulher. A porta de entrada do mundo espiritual, da nova criação, é Yeshua, não é mais a mulher. E o pai dessas novas criaturas não somos nós os homens, é Deus. Então não há conjugação da carne para gerar esses filhos. Assim como Yeshua entrou na terra, nós também estamos entrando no reino de Deus. Não gerado pela carne mais, pela vontade do varão, da varoa, pelo desejo sexual, para você entender mais. Não é mais assim. Agora é o pai e o filho. Nos gera novas criaturas, capaz de participar do reino de Deus. Muitos se dizem cristãos, mas nunca tiveram um encontro
pessoal com Deus nunca foram gerados filhos de Deus. Isso é um processo necessário. Como é que eu vou dizer? Necessário é suficiente eu dizer? Se não ocorrer isso, tu nunca verá o reino dos céus. Nunca. Tem muita gente que fala de encontro com Deus. O que adianta encontrar com Deus? Por isso que ficam essas coisas aí dando errada. Porque é necessário você ser gerado por meio de Yeshua. Água e Espírito. Recebe de fato Yeshua para você ver. Abre o teu coração de fato para Yeshua para você ver. Ele tem o poder de te fazer, de te gerar filho de Deus. E aí você recebe o Espírito. Aí você é uma nova criatura. E ninguém nega natureza, nega? Eu posso estar na igreja a vida inteira, se não houver essa transformação em mim, eu não consigo negar a minha natureza. Eu sou carnal. Uma hora vai aparecer. Se eu sou espiritual, uma hora tu verá. Porque ninguém nega a natureza. Ninguém. Então, muitos se dizem cristãos, mas nunca nasceram do alto. Essa é a primeira transformação que o poder de Deus realiza na pessoa que crê. Gente, é a primeira coisa. Não tem jeito. Tem muita gente que fica discutindo se você é batizado com o Espírito Santo quando é batizado na água. Não é? Gente, a primeira coisa que Deus faz com o homem ou mulher, não importa, que crê de fato e recebe Yeshua, ele começa a te gerar o quê? Uma nova criatura. E para isso precisa ter também o Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus entra na pessoa, é porque Deus teve vontade de gerar essa pessoa uma nova criatura por meio de seu Filho. Deu para entender? Eu não gosto de falar umas coisas, mas eu não vou falar não. Mas você entende esse processo? Isso está escrito em João. Amém? Conversão é nascer da vontade de Deus por meio da água que é seu Filho. Então tem a junção de Deus, que é o Espírito, e o seu Filho em nós, nos gerando nova criatura. Nós precisamos disso, isso é muito bom. Como Yeshua mesmo. E aí a pessoa começa a ter a sensibilidade que o reino de Deus já está nela. Entendeu? Por quê? Porque o reino é de Deus. Se Deus me gerou filho dele por meio de seu filho, o reino dele vai estar onde? Dentro de mim, claro, óbvio. Yeshua falou isso, Lucas 17, 20 a 21. Sendo Yeshua interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhe: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Se Deus nos gerou, nesse processo que nós falamos agora, o reino de Deus já está dentro de mim. Ninguém vai ver e dizer, olha o reino de Deus ali. Não vão dizer, porque esse reino é interessante. É o único reino que, ao invés de se expor e se impor exteriormente, ele conquista primeiro o coração daqueles que pertencerão ao seu reino. É o único reino que faz isso. Os outros não te obrigam a ser dele. O de Deus não, te conquista com laços de amor, te gerando uma nova criatura para a glória de Deus. Se nascemos do alto, então começamos como crianças espirituais. É por isso que Yeshua falou, e as pessoas não entendem porque estão na carne. Porque você fala assim, Yeshua fala assim, pega uma criança e fala, se vocês não tornarem como uma criança, aí o que você pensa? Quando você era criança. Mas quando você era criança uma criança carnal.
E uma criança carnal tem os mesmos problemas de um ser carnal. O que Yeshua quer dizer é que você tem que voltar àquele estado de infância. Mas como eu vou voltar ao estado de infância se eu já sou adulto? É isso que Nicodemos não entendeu. E é isso que Yeshua explica. Se eu nascer do alto, da vontade de Deus, por meio de Yeshua, eu me torno bebê espiritual e depois eu entro na infância espiritual, para que, quando Yeshua voltar, eu esteja adulto espiritual para a glória de Deus. Aí eu posso me tornar uma criança novamente. Por isso que ele disse, Yeshua, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes, primeiro ele fala da conversão. Conversão para Yeshua é recebê-lo e nascer do alto. Isso é conversão. Conversão não é mudar de ideia, falar, o Lúcio falou comigo, eu acho que ele tem uma boa filosofia, eu vou seguir a filosofia dele. Não é isso, gente. Eu acho que a igreja tal é muito boa, eu vou para lá. Não é nada disso, meu irmão. Conversão para a palavra de Deus é você se permitir ser gerado nova criatura por meio de Yeshua HaMashiach. Por isso que Yeshua falou assim, o discípulo falou com ele assim, Senhor, ensina-nos a orar. Ele falou, Pai nosso que estais no céu, porque nós somos gerados pela vontade do Pai por meio de Yeshua. Então, nosso Pai está no céu. Amém? É por isso. Então, se nós não nos convertermos e não nos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Tem muita gente que entende isso como uma criança carnal. Não é isso que Yeshua está falando. Vocês estão parecendo Nicodemos. Amém? Não é isso. Ele está querendo que você nasça do alto, se torne uma criança espiritual, e aí tu entrará no reino dos céus. E isso, na realidade, já havia sido explicado por Deus, lá no Salmo 131, 2. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. É por isso que Deus fala isso. O Senhor também fala por Pedro sobre isso. Veja em 1 Pedro 2, de 2 a 3. Desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual. Lembra da nossa fase quando nós nascemos na carne? Amém? É a mesma, o processo é o mesmo. A natureza é outra. Então, a gente nasce, a gente toma leite, só que o nosso leite agora é espiritual. Amém? Como meninos recém-nascidos, puro leite espiritual sem dolo. Tem que ser sem mistura. Para que por ele cresçais para a salvação, se é que já provaste que o Senhor é bom. A questão dele, se é que você já provou que o Senhor é bom. Então, 6 dias depois, Yeshua, em particular, chama Pedro, Tiago e João. Eu me lembro muito desses 3 nomes, porque meus filhos ficavam cantando. Pedro, Tiago e João no barquinho, não é isso? Sempre eu lembro disso. Vejam em Marcos 9, de 2 a 4. E 6 dias depois, Yeshua tomou consigo a Pedro, Tiago e a João e os levou a sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Yeshua. Neste momento se cumpre o que Yeshua falou em Marcos 9:1. Disse-lhe mais, em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que de modo nenhum provarão a morte até que vejam o reino de Deus já chegado com poder. São esses 3 que tiveram a grande honra, diria eu,
de ver a glória do reino de Deus. O reino de Deus já está em nós. Ele vai se manifestar em sua plenitude quando o rei voltar. Mas ele já está em nós. Está conquistando terrenos. Cada coração que é gerado uma nova criatura é uma conquista de terreno desse reino poderoso que encherá toda a terra. Aquele reino lá da profecia de Daniel. A rocha que é cortada do céu é quando Yeshua vai voltar. E ele vai destruir todos os reinos da terra. Então esse reino conquista primeiro corações e depois derruba todos os reinos da terra. Não vai sobrar um reino, nem de direita, nem de esquerda. Nenhum reino sobrará na terra. Amém? E Pedro, Tiago e João se tornam os primeiros homens a vislumbrar, a ver com seus olhos a glória do reino de Deus que chegou à terra através de Yeshua e que se manifestará em plenitude no seu retorno. E logo eles veem Elias, Yeshua e Moisés. O reino de Deus é composto por Yeshua, o rei, a graça e salvação, por Elias, os profetas, e Moisés, a lei de Deus. Essa é a composição do reino. Por que Deus mostraria Elias e Moisés ali, gente? Só para pensar. E o interessante é que, se você observar, quando o pessoal fala da lei, eles falam de Moisés. Então, a glória do reino, quando se manifestar, vai ter o rei, vai ter os profetas e vai ter a lei de Deus. Confirmando o que Yeshua fala em Mateus 5, 17 e 18. Não pensei que vim destruir a lei ou os profetas. A lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Terra e céu passaram? Não. A palavra diz que Elias e Moisés falavam com Yeshua. Ó que coisa. Eles estavam conversando. Você já parou para pensar? Sabe sobre o que eles conversavam? Veja em Lucas 9, 30 a 31. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua partida que estava para cumprir-se em Jerusalém. Que coisa! Eles não estavam falando, trazendo uma nova para Yeshua, porque Yeshua tinha falado que ia morrer antes de Moisés e Elias vir. Provavelmente Deus estava mandando eles falarem com Yeshua uma estratégia até que ele chegasse lá em Jerusalém, para que ele morresse exatamente no Pessa, porque ele é o Cordeiro de Pessa. A estratégia, o caminho, não sei como, né? O assunto estava ali. Devia ser altos assuntos do reino, que nem todo mundo podia ouvir. Mas Yeshua, o rei, estava ouvindo. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, dá uma segurada, porque você não pode passar do 14 de Nissan, nós estamos nos aproximando, né? Então deram estratégia para ele, o que Deus mandou. O assunto principal dos reinos terrenos geralmente é sobre a vitória sobre seus inimigos, suas grandes conquistas. Agora, o assunto principal do reino de Deus é a morte do seu rei. Já viu coisa parecida? Eu nunca vi. Assunto principal do reino, a morte do rei. Só esse reino, só este. Estavam falando provavelmente dos detalhes ou da estratégia para que Yeshua
morresse em peça. Que maravilha que João, Pedro e Tiago viram. Ficaram até meio confusos e atemorizados, a ponto de não saber nem o que falar. Se é que depois dessas maravilhas fosse necessário falar alguma coisa, né? Eu acho que não é, né? Acho que a gente vai ficar mudo, sem falar nada. Veja em Marcos 9, de 5 a 6. Pedro, tomando a palavra, disse a Yeshua: Mestre, bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 cabanas aí, tabernáculo. Você sabe o que significa isso, meu irmão? Pedro é judeu. Por que Pedro fala: façamos 3 cabanas, para ti, outra para Moisés, outra para Elias? Eu creio que isso significa o quê? Depois de estabelecido o reino de Deus, as nações irão a Jerusalém fazer o quê? Festa dos tabernáculos. Está vendo aí, gente? Você já prestou atenção nisso? E olha que Pedro não tinha foto de Moisés. Moisés não mandou no celular uma foto de uma selfie. Uma selfie minha. Não mandou para Pedro, nem Elias. Como que ele sabia que era Moisés? Como que ele sabia que era Elias? Pois é. Não, mas eu nem vou entrar nesse detalhe, que aí a gente não vai acabar. Mas eu te chamo a tua atenção que ele conheceu os dois e ele nunca tinha visto nenhum dos dois. Então ali há o quê? A presença do Pai. Amém? Quando Yeshua transfigurou, quando apareceu, e eu quero te chamar a atenção para isso, tá bom? Veja bem, quando Moisés subiu o monte, ele saiu com a face, e quem se encontrou com ele? Então, quem estava presente ali, que a Bíblia não comenta? O próprio Pai. Então, o reino de Deus tem o quê? O Pai, o Rei, a lei e os profetas. E ele desce, e ele resplandece como Moisés resplandeceu. Só que há uma diferença. Você nota que ele resplandece de corpo inteiro, até a roupa. Porque agora, este reino não mais acabará. Amém, meu irmão? É o reino eterno. Como o primeiro pacto por Moisés veio com glória no monte, o segundo pacto definitivo e eterno também veio com glória do Deus Todo-Poderoso. Então Deus está no negócio. Eu acho isso importante frisar, porque as pessoas olham para ali, mas não veem o Pai. Mas o Pai está ali, assim como esteve com Moisés, e Moisés ficou glorificado, assim também o Pai estava ali e Yeshua ficou glorificado. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Como o primeiro pacto por Moisés veio com glória no monte, o segundo pacto definitivo e eterno também veio com glória do Deus Todo-Poderoso. Veja em 2 Coríntios 3, de 7 a 13. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era Olha aí, Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia do falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório.
E isso eu quero chamar a atenção de vocês. Muita gente não percebe por que os filhos de Israel não fixavam naquela glória. Porque aquela glória era o quê? Transitória. Você notou que Tiago, João e Pedro, Tiago e João fixaram os seus olhos em Yeshua? Porque aquela glória não é transitória. É isso que Paulo está explicando. Os olhos de Israel não queriam ficar olhando porque aquela glória em Moisés era transitória. Agora, os discípulos ficaram fixos ali olhando porque aquela glória não é transitória. Ela é eterna e nunca mais vai acabar. Outro fato importante é que para ter este reino de Deus você precisa de humildade. Meu irmão, se não tiver humildade no coração, Deus detesta pessoa orgulhosa. É terrível isso. Até esqueci de dizer, então, a glória de Deus os cobre em Marcos 9:7. Nisto veio uma nuvem. Que nuvem é essa? É quem? É o Pai, gente. Ali está o Pai, o Filho, a lei e os profetas no monte. Olha aí, ó, o que ele fala. Então, nisto veio uma nuvem que os cobriu e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Quem é esse? O Pai. É o Pai falando com Yeshua, por isso que eu estou chamando. Ali no monte está o Pai, o Filho, a lei e os profetas. Todo mundo ali. Outro fato importante é que para ter este reino de Deus você precisa de humildade. Veja em Marcos 5:3. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino. As pessoas que pertencem ao reino são humildes, pobres de espírito. No item interior, observando que a conversão pessoal é a primeira transformação, que é o nascer do alto, que o poder de Deus realiza numa pessoa que aceita Yeshua. E a conversão está intimamente relacionada com a humildade de espírito. Isso porque os convertidos são aqueles que se humilharam diante de Deus e se tornaram como criança. O pecado da soberba é tão grave quanto os pecados morais, adultério, prostituição, mentira e etc. Pois Deus se opõe ao soberbo. A soberba é a origem de toda rebelião contra Deus. Lúcifer, o anjo de luz, foi expulso da presença de Deus porque quis ser e ter a posição do Filho de Deus. Deu para entender, gente? O Lúcifer não queria a posição de Deus, queria a posição do Filho de Deus. Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque quiseram ser como Deus. Olha aí, ó. Essa tem sido a mesma atitude da humanidade desde então, querer ser o que não pode ser, o que não foi criado para ser, bem diferente da atitude de Yeshua, que, sendo semelhante a Deus, esvaziou-se a si mesmo e se tornou homem. Yeshua é filho de Deus, mas não agiu como Deus. Veja o que está escrito em Filipenses 2:5-8. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Yeshua HaMashiach, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que deveria se aferrar. Ele tinha direito. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Isso aqui é um texto extremamente profundo que mostra que, além de Yeshua estar salvando nossas vidas, sobretudo, ele estava gerando um homem obediente e submisso a Deus.
Então, todo homem que é gerado por Deus por meio de Yeshua, sobretudo, é submisso a Deus e ao seu Filho. E você vai ver isso nos evangelhos, que depois de todas as coisas, o próprio Filho se sujeitará ao Pai, com toda a criação aos seus pés. Então, todo aquele nova criatura gerada, nascida do alto da vontade de Deus, são pessoas que não têm o quê? Altivez. Elas se humilham diante de Deus. O homem não é Deus, mas quer agir como Deus. Para você ver a glória deste reino e para que este reino invada o teu coração, é necessário nascer do alto e é necessária humildade. Aí sim o reino de Deus brotará no seu coração. Pois Yeshua diz, onde o reino de Deus quer iniciar. Veja em Lucas 17, 20 e 21. Sendo Yeshua interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de você. Shabbat Shalom.